Se recorremos à Bíblia, no Gênesis capítulo 27, vamos ver ali que nós somos imagem divina. Ou seja, fomos criados à imagem de Deus. Contudo, pecamos e fomos destituídos, né, separados da graça de Deus, por causa do pecado. O pecado nos separou mesmo, né, de Deus. Todavia, Deus não nos abandonou. Então, depois que a comunicação face a face, né, entre Deus e o homem foi bloqueada, Deus passou a usar símbolos da realidade humana através dos quais pudéssemos compreendê-lo, aceitando Jesus como Salvador. E Deus foi tão bom que ainda nos concedeu dons, talentos e potencialidades que deveríamos usar de forma criativa. O melhor uso que possamos fazer, né, desses dons, talentos e potencialidades que Deus nos deu é utilizá-los para ajudar os outros e honrar o nosso Salvador. O que é o símbolo? Né? O símbolo é o que aproxima, enquanto diabolos é o que separa. Um símbolo, então, é uma representação de um objeto familiar que expressa alguma coisa a aquele respeito. Uma parábola é um tipo de símbolo que Jesus usava frequentemente, como está dito em Mateus capítulo 13, verso 3, que diz: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Aqui, uma parábola relacionada ao Evangelho. Essa semente é o Evangelho, né, que tem sido semeada no mundo. Os símbolos, então, eles expressam verdades bíblicas, cuja explicação, se fosse feita na íntegra, né, em toda a sua totalidade, poderia exigir muitas palavras, muitos espaços, muitas folhas para serem escritas, porque elas exigem atenção. Preste atenção, em uma escola, era uma aula de Bíblia, né? E chegou o momento em que as crianças fariam, cada um, o seu desenho. O tema era livre. Então, cada um ali preocupado em fazer o seu desenho, e uma menininha, curiosa para descobrir o que a outra estava desenhando, ela olhava por cima do ombro, né, da outra, curiosa, e perguntou: colega, o que é que você está desenhando? E a sua coleguinha disse: eu estava fazendo um desenho do rosto de Deus. E a menina pensou um momento, né, e falou: mas, poxa, ninguém sabe como Deus é. Como você está escrevendo, você está desenhando Deus? Aí a menina, a coleguinha dela, respondeu: olha, talvez ninguém saiba como é a aparência de Deus, mas quando eu terminar o meu desenho, todos vão saber, disse a menina. Irmãos, durante a nossa caminhada existencial, todos nós estamos desenhando Deus através da nossa vida, da nossa história. Enquanto outros estão olhando por cima dos nossos ombros para ver que desenho estamos rabiscando. O tempo inteiro tem pessoas por trás de nós nos olhando. Nessa oportunidade que temos de mostrar em nossa vida os atributos de Deus, por exemplo, como amor, bondade, paciência, altruísmo, ajudando os outros a conhecer a Deus, a conhecer Jesus melhor. Essa é a nossa tarefa nessa vida. Desde o princípio, Deus usou símbolos para comunicar-se com a humanidade, depois que Adão e Eva foram expulsos, né, do Jardim do Éden. Um anjo com uma espada de fogo foi colocado ali para guardar o caminho que levava à árvore da vida, como está dito lá em Gênesis capítulo 3, 24.
E esse anjo era um símbolo, né, da autoridade de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus usou símbolos para nos instruir. Jesus, em todo o tempo do seu ministério terreno, ele usou símbolos para representar a si mesmo na Bíblia. Mas ele não quer que adoremos esses símbolos. O símbolo nos é dado para ajudar, né, a atribuir a Jesus determinadas características. E Jesus foi comparado, por exemplo, ao leão, ao pão, ao cordeiro, ao fogo, à água, ao pastor, ao noivo. Foi comparado à pedra fundamental e rei. Após sua queda, Satanás tem usado os seus talentos e poderes para levar as pessoas ao pecado. O antirreino, ao contrário, ele faz com que as pessoas usem os seus talentos para o mal. Preste atenção, um certo artista plástico, ele fazia obras maravilhosas de pintura e ele acabou sendo preso porque ele foi flagrado falsificando notas de $20. E através dessa fraude, ele esteve ganhando $300 por mês durante 17 anos. Veja bem quanto esse artista faturou fazendo notas falsas, porque ele fazia muito bem. E foi muito difícil descobrirem que eram notas feitas por um artista. Um exame de seu trabalho, feito por especialistas, deixou claro que eram obras-primas de arte. E a ironia da história é que havia incríveis pinturas espalhadas pelo apartamento desse artista. Pinturas que ele havia feito, que depois entraram em leilão e foram vendidas por $65 mil cada uma. E especialistas e conhecedores de arte chegaram à conclusão de que, se esse artista tivesse usado o seu talento artístico legalmente, poderia ter imortalizado o seu nome e se tornado um milionário. Em vez disso, o que aconteceu? Ele morreu na obscuridade. Enfim, ele não deu valor e nem soube usar os dons e talentos dados por Deus. Por isso, eu te digo, cuide dos seus talentos. Use os seus talentos para a glória de Deus. Use as suas habilidades para glorificar o nome do Senhor. Seja temente a Deus, porque no final você vai colher vantagens, porque a obediência é agradável aos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe, que os seus dons, os seus talentos, as suas potencialidades sejam usados para ajudar o seu próximo e honrar o nome do Senhor. Deus te abençoe. Um abraço.